Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a correção de mais atividades, módulo 4, páginas 86 a 90. Bom, ontem a gente leu essa tirinha, né? Aqui, vacina contra vírus. Então, tínhamos aqui as questões A, B, C e D em relação a essa tirinha. Então, qual é a preposição empregada na tirinha? Que relação de sentido a preposição empregada da tirinha indica entre as palavras vacina e vírus? Se era uma ideia de oposição, tempo ou posse? Porque há um personagem com um computador na fila? E o que o balão de fala com o ponto de interrogação indica? Então, ficou assim, gente. Olha só. Qual é a preposição empregada na tirinha? Eu já havia falado para vocês na aula de ontem, que é a preposição contra. E ela indica uma oposição entre vacina e vírus. E também que o personagem que está na fila com o computador, porque ele achou que a vacina fosse contra vírus de computador. E o que o balão de fala com o ponto de interrogação indica um homem que não está entendendo por que o outro homem está na fila com o computador. Certo? Corrigiram? Vamos ver a próxima atividade. Na atividade 2, leia as frases a seguir e responda às questões. Então, o time jogava com garra, o time jogava sem garra. Há diferença de sentidos entre as frases? Que palavras são responsáveis por mudar o sentido e qual é a classificação delas? Explique a diferença de sentido entre as frases. Observe a capa do livro abaixo, vou ler já a terceira porque a gente já faz de uma vez, tá? E responda as questões. Qual é o numeral empregado no título? Se esse numeral é classificado, como ele é classificado? E qual é o algarismo correspondente? Então, na atividade 2, né? Há diferença, sim, entre as preposições com e sem, né? Elas são, na letra B, as palavras com e sem são preposições. E explicar a diferença de sentido. Então, na primeira frase, quando diz que o time jogou com garra, significa que eles jogaram bem, eles se esforçaram, né? E na segunda, o time não estava se esforçando tanto, ou nada, certo? Eles jogaram sem garra, eles não se esforçaram para jogar. Bom, vamos para a 3, então. Na 3 a gente reviu os numerais, né? Então, olha só, o numeral que é empregado no título do texto é décimo, eu já havia respondido para vocês ontem. Como esse numeral é classificado, ele é um numeral ordinal, certo? Ele indica uma ordem. E qual é o algarismo correspondente a esse numeral? Tá aqui, ó, o 1, o 0, certo? Formando 10 e a indicação de ordem aí. Bom, vamos então para a próxima página. Vamos lá, na atividade 4, nós lemos a quarta capa de um livro e a gente tinha que responder as questões, que ficaram assim. Então, quem foi o criador das histórias em quadrinhos Peanuts? Charles M. Schulz. E que algarismos foram usados no texto dessa quarta capa de livro? Então, algarismos são as representações dos números mesmo, tá? Então, 250, 1950, 50, 2,6, 355, 75 e 40. Com que função esses algarismos foram empregados? Com a função de apresentar as informações com mais detalhe e clareza. E no caderno, vocês tinham que transformar em numeral cada algarismo identificado na atividade B. Então, aqui está a representação para vocês, olha só. 250, então era 250, porque está se referindo a um substantivo feminino lá no texto. 1950, 50, 2.600, né? Esse 2,6 mil significa 2.600, tá? Notem a grafia correta de 600. 355, 75 e 40, tá? Então, pausa aí, confere se vocês escreveram corretamente esses numerais.
Bom, agora a gente vai para a atividade 5. Vocês tinham que transformar cada frase abaixo em oração. Para isso, vocês teriam que acrescentar verbos. Eu vou mostrar para vocês algumas sugestões de como poderia. Não significa que é a resposta única e que deveria colocar aí, tá? Existem várias possibilidades que vocês poderiam escrever, mas eu vou mostrar uma pelo menos de cada uma. Assim, olha só. Que medo, não tem um verbo aí, então ela é uma frase sem verbo, uma frase não verbal. Então, aqui na sugestão, que medo eu tive daquele bicho? Ela passou a ser oração, né? Para uma frase verbal, porque agora tem um verbo tive. Na letra B, uma grande festa. Não tem verbo. Na resposta, será uma grande festa. Então, tem um verbo será. Tá? Existem outras formas que vocês poderiam colocar aí. Que bom que vocês chegaram. Boa sorte. Que você tenha boa sorte. E que prova difícil. Como a prova estava difícil. Então, estava é verbo, tenha é verbo e chegaram é verbo, certo? Foram acrescentados aí, tornando a frase não verbal em uma frase verbal. Bom, na atividade 6, vocês tinham que reescrever as frases, substituindo os sujeitos destacados pelos termos entre parênteses. Faça as adequações necessárias. Então, na letra A, ele ficou desapontado com o desfecho do filme, eu teria que substituir por elas. Na letra B, João, eu teria que acrescentar, né, João e Maria. E na letra C, meu tênis tinha que trocar para minhas roupas. Então, vejamos como é que ficou. Na letra A, elas ficaram desapontadas com o desfecho do filme. João e Maria faltaram à aula porque estavam adoentados. Tem que passar toda a frase para o plural aí. Letra C. Meu tênis está gasto. Minhas roupas estão gastas. Então, aqui a gente nota a concordância que a gente teve que fazer ao trocar aí o gênero e número dessas palavras. Bom, gente, na atividade 7, a gente tinha que contornar o núcleo do sujeito destacado nas orações, certo? Então, o sujeito já estava destacado, tínhamos que contornar, então, os núcleos. Então, na letra A, o núcleo era pai, já tinha falado na aula de ontem. Na letra B, meus primos, o núcleo é primos. O meus, ele é um pronome que está acompanhando um substantivo, tá? Na letra C, eu e meus pais. Então, aí eu tenho dois núcleos, eu e pais. Na letra D, a nossa turma. Então, turma é o núcleo. Na letra E, só tem uma palavra, que é um pronome substantivo, inclusive. Então, elas é o núcleo. E na letra F, mãe, que é o núcleo também, certo? Espero que vocês tenham acertado. Na atividade 8, sublinhe a forma verbal de cada frase e depois complete o quadro. Então, vocês tinham que sublinhar o quê? O verbo de cada frase. Então, na frase A, jogaram, na B, agendou, na C, produziram, na D, está, na E, levou. Então, na letra A, o sujeito, as meninas e o predicado jogaram basquete ontem. Como a gente encontra o sujeito? A gente localizou o verbo. Então, a gente pergunta para o verbo quem. Quem jogaram basquete ontem? As meninas. É o sujeito. Então, jogaram basquete ontem, o predicado. O professor agendou a prova de arte. Quem agendou a prova de arte? O professor. Então, o professor é o sujeito, agendou a prova de arte, é o predicado. Quem produziram a maquete do bairro? Os alunos, é o sujeito. Produziram a maquete do bairro, o predicado. Quem está ensolarado? O dia. O dia é o sujeito, está ensolarado é o predicado.
E quem lavou a louça do almoço? Marcelo. Marcelo é o sujeito e lavou a louça do almoço é o predicado. E a última atividade, atividade 9, o que é possível perceber quanto ao sujeito, aos sujeitos e às formas verbais das orações da atividade anterior. Então, que as formas verbais, elas concordam com o sujeito. Mas lembrando aí da concordância verbal, que foi o assunto da última aula. Bom, gente linda, vou ficando por aqui. Não esqueçam de enviar as atividades lá no ClassApp. Quem não enviou alguma atividade, aproveita agora que nós terminamos todas as atividades do livro. Revejam, consultem lá no ClassApp, eu sempre deixo numeradinha cada atividade. Veja lá, vai lá no pesquisar, pesquisa lá M401 e veja se você enviou, M402 e vai seguindo esse código que vocês vão vendo se vocês me enviaram ou não. Envie as tarefas, tá certo? Um ótimo final de semana para vocês. Ah, eu vou deixar na descrição da tarefa alguns joguinhos para vocês treinarem aí. Não é só diversão, é aprendizado, então todo mundo tem que jogar, tá bom? Um beijo grande, tchau, tchau.